E em estúdio está João Ferreira Marques, Managing Director da White Star. João, muito bom dia. Começo por a pergunta mais óbvia, que é, estando por dentro destes assuntos, estava à espera deste corte? Bom dia, Hugo. Estar à espera, estava. O timing é que deste timing é que não estava nada à espera, nem os mercados, nem o Ministério das Finanças, nem ninguém, nem a imprensa. O timing é péssimo e, mais uma vez, demonstra que as agências, apesar do esforço que têm estado a efetuar até certo ponto para aumentar a sua credibilidade ou para recuperar a sua credibilidade, ainda há pontos de vista operacionais, porque não vamos estar aqui a discutir para já as questões de metodologia, há questões operacionais que eles não têm em conta, tal como o timing das situações. Não houve nada que tenha passado nos tempos mais recentes, nada que não seja positivo, muito pelo contrário, e não negativo, que tenha levado a este corte. Até porque, se olharmos, e falou do timing, porque a questão que muitas pessoas estarão a colocar é porque é que este corte não ocorreu antes e porque é que só deu uma semana, porque aí seria justificado, se tivesse passado mais tempo e eventualmente o Governo não tivesse tomado medidas, porque apenas uma semana depois deste Governo ter assumido funções, ter sido nomeado e escolhido os seus membros, e porque apenas uma semana depois, e ainda por cima, uma semana depois de terem sido anunciadas medidas que vão além daquilo que foi defendido com a Troika. Por isso, simplesmente significa que a maior parte desses temas foram ignorados porque estão a reboque, a análise deles está a reboque da situação grega. E nós estamos, por consequência, da metodologia deles a reboque da situação grega. Isto é, o tema que eles, quando colocaram Portugal, o rating de Portugal em outlook negativo, quando eles imediatamente disseram que um dos temas a ter em conta, em consideração, seria ver o que seria passar na Grécia, as preocupações que as agências tinham e ainda têm estão a concretizar-se, ou seja, parece que a solução mais óbvia a nível de reestruturação da dívida grega será algo que, no entender das agências e seguindo a metodologia das agências, será considerado um default ou um selective default. E, por consequência, por esse risco e por considerarem que Portugal está muito próximo de seguir o exemplo grego, por esse esta é a minha opinião, por esse motivo apenas se justifica este corte, porque todos os outros pontos que eles anunciam e enunciam no press release não é nada novo. Quer dizer, Portugal foi penalizado pela decisão de reestruturação da dívida grega? Completamente. Não é pela reestruturação em si, mas pela forma como se anda a discutir os moldes. Aí não há qualquer dúvida. E estamos também a ser um pouco alvo da tentativa das agências, mais uma vez, de se redimirem e tentarem passar uma imagem de firmeza. Antecipação de eventuais firmeza problemas. Ao mercado. Porquê? Porque quem lida e quem lidou com as agências nota agora que há um comportamento totalmente diferente. Mesmo em situações onde as metodologias não foram alteradas, a forma de trabalho, de diálogo com as agências é alterada. Foi alterada. Não estão muito abertos ao diálogo, é o que é, e estão muitas vezes pouco abertos a qualquer tipo de... Não cria uma certa estranheza esse comportamento nesta altura? O facto de não estarem abertas ao diálogo, o facto de poderem eventualmente comunicar com especialistas de cada país para o qual elaboram ratings e estarem um pouco fechadas a essas Isso ainda se continua a fazer. Isso ainda se continua a fazer. E quando não é feito, é negativo, é para quem não está preparado para discutir com as agências. Por exemplo, não faço ideia se neste curto espaço de tempo, no caso português, se houve a oportunidade de criar um interlocutor para começar a discutir quais eram as preocupações, antecipar qualquer tipo de situação, porque isso ainda acontece. Não sei se foi esse o caso. Vimos, no entanto, a resposta do Ministério das Finanças, também o argumento não é tão significativo, ou seja, a situação do imposto extraordinário é uma gota d'água em todo o problema, também não é essa a justificação contra o downgrade. Agora que algo tem de ser feito, e também do ponto de vista das agências que têm que reconsiderar o impacto que os timings dos seus anúncios têm nos mercados, e quando digo nos mercados digo nos emitentes de dívida, sejam quais for, sejam
seja dívida soberana, sejam bancos, sejam empresas, têm que ter isso em consideração. Até porque realizado este corte depois, apenas uma semana depois da tomada de posse deste governo, acaba por não apenas limitar a situação do país, mas limita o próprio desempenho do governo. Passa a expressão é um pouco um murro no estômago. Ainda as pessoas estão-se a preparar agora para tentar resolver os problemas e imediatamente recebem esta notícia. Isto também tem um impacto, ou tem um impacto maior, no meu entender, numa questão de sentimento. Do ponto de vista prático, e partindo do pressuposto que as outras agências não seguem a reboque, que também é outra acusação que hoje em dia se tem em relação às agências, que um bocadinho do efeito manada. E que é certamente um dos receios nesta altura. É o principal receio, porque se olharmos pura e simplesmente para o downgrade da Moody's, toda esta confusão pode ser considerada até certo ponto, no meu entender, um pouco de folclore, porque não é tão dramático quanto isso. É uma agência, existem outras duas das três principais, existe uma quarta com a rating, não é dramático. Agora, a preocupação é pura e simplesmente essa, é que as outras sigam este exemplo e aí sim as consequências serão mais significativas. Como é que se explica que, por exemplo, a OCDE, o Banco Central Europeu, a Comissão Europeia e outras instituições tenham elogiado o trabalho de Portugal, nomeadamente nas últimas semanas, mas acabam por ser opiniões muito divergentes da opinião das agências de rating? Como é que se explicam esta separação tão acentuada? Há também, desse ponto de vista, há questões políticas e questões técnicas. De um ponto de vista político faz sentido, porque realmente as coisas estão a correr não tão mal em Portugal, quando olhando, por exemplo, para o exemplo grego. A Europa precisa de um bom exemplo. Portugal está mais próximo, no entender generalizado, nos mercados da Grécia do que da Irlanda. E neste tipo de situação, Portugal, as coisas correrem bem em Portugal, será um bom exemplo, será um trunfo importante para a Comissão Europeia, para a União Europeia e mesmo para o FMI. De outro ponto de vista, porque nós estamos aqui a falar e há sempre alguém que ainda hoje se colocou um pouco de lado em relação a este tema, que é basicamente o Banco Central Europeu, que do meu ponto de vista tem aqui responsabilidades também relevantes. Porque toda esta discussão a que está à volta da reestruturação da dívida e a forma como é feita, está a ter um impacto significativo dada a posição do Banco Central Europeu. Ouviu-se a Alemanha logo de muito cedo a falar-se em renegociar, em alterar o profile da dívida grega, com a oposição imediata do Banco Central Europeu, que não queria ver uma reestruturação. Por diversos motivos, um deles era precisamente a reação das agências que, dada a metodologia que é clara nesse ponto de vista, podia ser considerado um default. Logo, o Banco Central Europeu depois não queria aceitar dívida. S&P falou num default seletivo, o facto da estratégia ter sido definida desta forma. Exatamente, que é caso a caso, mas o que quero dizer é que a maior parte da dívida, porque estamos a falar é da dívida que esteja... Esta reestruturação, estamos a falar do quê? Estamos a falar basicamente da dívida que está a vencer nos próximos tempos, que se vai prolongar o prazo de pagamento. 10, 20, 30 anos. E toda a discussão política também foi mal feita, porque também estamos nesta situação, porque estamos há muito tempo a discutir a solução. E foi falado pela Alemanha, pela chanceler Merkel, que a determinada altura que seriam forçar os privados a entrar. A participar. O mesmo diz a Moody's, curiosamente, para o caso português, que para esta segunda ajuda que diz ser provavelmente necessária, também poderão ter que intervir credores e investidores privados. Ora, se isto fosse trabalhado de uma forma mais subtil, digamos assim, não haveria depois o argumento que as agências têm agora de que, obviamente, os privados são forçados a ter perdas, quer seja em valor atual líquido, quer seja perdas mesmo de nocional. E essa situação teve um impacto. E estamos agora numa situação que é um pouco um braço de ferro entre o Banco Central Europeu e as agências, que é essa situação agora fulcral. As agências têm também a metodologia, e aqui passando um bocadinho para advogado do diabo, as agências têm a metodologia que está publicada, estão super preocupados e estão a ter comportamentos menos lógicos no seu esforço de mostrar independência e de não serem alvos de influência, e
duvido muito que deem elas o braço a torcer. João, não resisto a colocar esta questão, e falando de metodologia, foi-me colocada ao longo da manhã nas redes sociais esta questão por vários telespectadores do ETV que perguntavam, afinal, quem é que regula estes reguladores, ou seja, quem é que regula as agências de rating? Isto é uma discussão já com alguns anos. No meu ponto de vista, não há grande solução para se encontrar um regulador. Porquê? Porque as agências, cada uma, tem as suas metodologias diferentes. Estamos a falar em muitas situações complexas a nível de metodologia, estatística, etc., e que não será fácil haver um regulador maior que não a reputação. Que essa é a preocupação maior das agências, porque sem reputação uma agência está queimada. Porque mesmo apesar de toda esta dinâmica que se passa agora, guerra de desconforto em relação às agências, estamos agora a falar no contexto atual, porque há 4 ou 5 anos atrás ninguém estava nesta altura a falar de agências, um rating era algo estranho, desconhecido ainda para muitos. E agora está nas bocas do mundo, mas o que é facto é que quem dá credibilidade às agências é os mercados. E os mercados continuam a dar importância às 3 principais agências, ou às 4. Essa é outra das questões. Não sei se iria falar da canadiana, exatamente, mas é a questão das 3 principais serem todas norte-americanas. E claro que acaba por se colocar sempre a dualidade Estados Unidos e Europa, as várias disputas. Eu não concordo tanto com esse argumento, porque uma em concreto, ou seja, a Fitch Ratings, de facto foi criada nos Estados Unidos. O fundador, aliás, o próprio nome Fitch vem do seu fundador. Foi criada nos Estados Unidos, mas é detida maioritariamente por um grupo europeu, francês. Por isso esse argumento é um pouco complexo. A DBRS é canadiana, é a única agência neste momento que poderá tomar uma posição no mercado, comparativamente às outras 3. Acho que o mais importante para resolver esta dinâmica, esta problemática dos mercados, é existirem mais agências de rating com peso. Ouve-se e fala-se, obviamente que acho que isso já caiu por terra, chegou-se a falar politicamente a criação de uma agência europeia. Isso não queria acontecer, ou poderiam criá-la, mas pouco tempo depois iriam fechá-la porque não teria qualquer relevância no mercado. Mas o que é facto é que, se formos ver a listagem de agências de rating no mundo, são várias, são dezenas. E ao mesmo tempo que se fala da... Temos uma chinesa, desculpe João, por exemplo, que atribui um rating atualmente de A- a Portugal e vem dizer também que o rating norte-americano já não será AAA. Exato. Acaba por haver algumas divergências também nessas atribuições. Divergências, mas em relação a... Eu dou mais atenção a outras agências do que precisamente a essa, porque sendo chinesa e havendo interesses estratégicos na China, em relação principalmente à dualidade da moeda, tenho as minhas dúvidas. Mas, de qualquer forma, há aqui um ponto importante que é, apesar dos reguladores e de politicamente se falar nessa questão das agências, não se explica porque é que também eles não ajudam esse fator. Ou seja, a nível de credibilidade, existe a credibilidade da reputação que os mercados atribuem às agências. E, para além disso, existem também os reguladores e os bancos centrais que selecionam eles próprios as agências que entendem como viáveis. Nos Estados Unidos temos 10 agências, 4 delas, as 3 principais, mais a DBRS, a canadiana, esta última a ganhar uma cota de mercado de uma forma bastante acelerada, e na Europa temos 4. O Banco Central Europeu apenas reconhece 4 ratings. E, a título de curiosidade, está a colocar bastantes questões e problemas operacionais à própria DBRS, porque, sendo um novo participante no mercado, a carga de aprovações e de pedidos e de análise que tem de apresentar para ser uma agência reconhecida é algo brutal, e não é uma nova agência que terá essa capacidade de o fazer. Ou seja, resumindo, não é só os mercados que têm que olhar para outras agências, é também os próprios críticos nesta altura do ponto da forma como as agências procedem, que também têm que ter em consideração que existem outras agências que têm que ser apoiadas.